O capítulo 4 de Esdras trata da oposição dos samaritanos em relação à construção do templo em Jerusalém por parte daqueles judeus que voltaram do exílio babilônico. No versículo 6 do referido capítulo, temos a informação de que uma carta foi enviada ao rei Assuero com acusações contra os judeus que trabalhavam na reconstrução. No versículo 24, temos a informação de que a obra do templo parou. No entanto, nós não temos a resposta de quem foi que mandou parar a obra. Ao invés disso, do versículo 7 até o versículo 23, nós temos a narrativa de uma outra carta com acusações contra os judeus que faziam a construção da cidade e do seu muro. Mas nós sabemos que a cidade e os muros de Jerusalém foram construídos muito depois que o templo foi reerguido. Diante da dificuldade de entender esse texto, procurei resposta com dois eminentes professores. O professor Givanildo, que é professor no Instituto Betel Brasileiro e diretor do STEADES, Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Santa Rita, e também com o professor Tiago Rosa, de Campina Grande, que é administrador da página EBD Inteligente no Facebook. O professor Givanildo me respondeu através de um telefonema, e eu queria que você tomasse a sua Bíblia e acompanhasse o raciocínio do professor Givanildo no áudio que eu agora deixo para você ouvir. Vamos ouvir o áudio. Senhor Ronaldo, tudo bem? Tudo bom. Desculpa aí para lhe dar o retorno. Você pode ouvir agora? Posso sim. Ou você já compreendeu e eu não preciso... Não, eu tive mais ou menos assim uma noção, mas na verdade seria melhor esclarecer mais. Parece que aquilo ali é um parênteses, né? A partir do versículo 7, que Isso, se abre na história, não é isso? Exatamente. Diga. A conhecida digressão na literatura, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, tem muito essa digressão. É quando o autor se afasta do tema e aí adiciona no meio um bocado de informações que estão relacionadas com aquela história, mas não com aquele momento. E depois ele retoma o tema. Então o que acontece aqui está claro. E a gente vai às outras traduções, quer dizer, dependendo da tradução, fica claro que já tem um ponto final no versículo 23. Então vamos lá, pegando o próprio texto, tudo começa com Ciro, né? Então o capítulo 4, ele anuncia que de 1 a 5 é do período de Ciro. É do governo de Ciro. Esse primeiro momento não existe uma oposição formal, é uma decisão local. Né? Eles decidem lá no espaço fazer oposição. Eles se oferecem para participar da construção, eles queriam tornar o Deus de Israel num Deus pagão, como eles já tinham lá sua divindade misturada com a divindade assíria, e queria colocar Deus no mesmo nível, relativizar aqui é o princípio do relativismo já da religião. Os judeus resistem, então eles vão fazer promover um desânimo e criar pânico no povo e alugar pessoas, né, dos funcionários para fazer uma conspiração interna. Isso aqui não é nada oficial relacionado ao Império Persa, né? Eles estão agindo por conta própria, né? Exatamente. Ciro não está sabendo de nada nesse primeiro momento de uma assim. Então, Ciro morre e quem assume o governo é Dario I, que é o famoso Gubaru, né? Se você ler a história dos Darios, tem Cambises, tem o outro, tem o que vai ser morto, mas isso não é o mais importante. Fica com Dario I, que é o que nos interessa aqui, que é o que será citado no versículo 24 desse capítulo 4. Isso. Né? Que é a retomada da história já. Isso, exatamente. Então, quando ele pega esse versículo 6, é um período, o versículo 7 é outro período. Então, no início do reinado de Xerxes, que está aí, Assuero, né, nas outras traduções. Colocam Assuero na tradução corrigida, né? Isso.
A NVI coloca Xerxes, que é a forma grega de pronunciar Achuero, né? E esse nome já vem do hebraico, no persa é o Kishiarca. Então, o Xerxes, que assuma que ele vai citar que houve nos dias de Xerxes um movimento, né? Uma acusação contra Judá e Jerusalém. Houve uma acusação nos dias de Xerxes, mas não diz o resultado dessa acusação a que levou. Esse Xerxes aqui, esse Assuero, é o que casou com Esther. Eu pude perceber isso ontem à noite. É o que casou com Esther. Então isso aí é um bom sinal, a gente até colocar a notinha de rodapé aqui ao lado dele, que casou com Esther e o ano dele, isso é. Aí vem, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, né? Então, esse daqui é o que vai oficializar a paralisação do serviço. E que Neemias quem vai restaurar esse serviço. Artaxerxes I, que vai de 465 a 424. Esse daqui que oficializou essa paralisação. E a acusação é contra Jerusalém. O versículo 8 fica muito claro. Exatamente. O comandante reúne os secretários, Sintai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Não é em relação ao templo, né? É contra a cidade. Aí toda acusação que é uma cidade rebelde, que é uma cidade... Então é esse Artaxerxes I aqui, que é o que Neemias está servindo a ele, que ele vai até 424, 465 a 424. Entendi. Então vai ter ainda mais 2 Artaxerxes depois dele, né, na história, né? E entre eles ainda tem outros nomes aqui, mas tem 3 Artaxerxes na história. Artaxerxes 1, Artaxerxes 2, Artaxerxes 3. Mas esse daqui é o de Neemias. Então, Neemias quem vai conseguir reverter esse decreto aqui. É Neemias que vai reverter esse daqui. Aí termina com ponto final. E foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. O que tudo indica que eles não só pararam, mas que talvez alguma resistência dos judeus, eles queimaram e derrubaram as pedras. É isso que justifica a chegada do menino lá para dizer a Neemias que as portas estão queimadas e tal? Isso, exatamente. Que não foi ataque babilônico. Os babilônios já tinham destruído tudo. Então, aí fica até claro também essa luz para Neemias, né? Quando a gente lê o livro de Ageu e de Zacarias, a gente vê que é tudo Dario, a retomada da construção. Isso. E no capítulo 6, versículo 14, é que fica claro o negócio. 6 e 14 de Esdras, quando ele diz assim: dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Então, ele aqui, ele levou que esse registro aqui, ele é posterior aos acontecimentos. Então, ele registrou que toda a restauração de Jerusalém, do templo, envolvia esses 3 decretos. O primeiro de Deus, depois o de Ciro, depois de Dario e por último de Artaxerxes. Veja aqui. Mas a gente vê que Dario está depois de Ciro, aqui, na ordem, combinando com o versículo 24 do capítulo 4. Depois de Ciro, Dario. Esse texto aqui é o que combina mesmo, conforme Dario. E o capítulo 6 todo é uma confirmação de Dario tomando essa decisão da continuidade da construção do templo. É tudo relacionado ao templo. Esse não é em relação à cidade. Esse capítulo 6 é em relação ao templo. O foco aqui é o templo. Ok, meu irmão. Ok. Mas valeu, muito obrigado pela sua ajuda aí. Eu realmente fiquei assim meio... Digo, oxente, como é que pode? Mas veja que riqueza para a gente poder ler Neemias, Esdras, tudo depois de uma dessa. É verdade. É verdade. O resto da vida, né? Exatamente. Não tem preço um negócio desse, não.
É isso mesmo. A vantagem da escola dominical é essa, que ela faz você crescer. Se você for esfomeado e não aceitar qualquer dúvida no meio do caminho. Tem uma pedra no meio do caminho, eu disse, não, que pedra é essa? Por que chegou aqui, né? Exatamente. Tem que remover. Né? Ok, meu irmão. Obrigado. Tá, meu querido. Nada, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Muito bem, meu irmão, esse foi o áudio do professor Egivanildo. Para mim foi muito esclarecedor, espero que para você também tenha sido. Agora, se você quiser ler a resposta do professor Tiago Rosas, vá na descrição desse vídeo e baixe o documento em PDF que eu deixei ali. Espero de todo o coração que você seja ajudado com essas respostas e que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal Viva a EBD. Deus te abençoe em nome de Jesus.